Olá, focados na causa, estamos iniciando mais um episódio do Foca na Causa. Hoje nós temos a honra de receber aqui na Focaverna a Giovana Pena, que é mais conhecida por Gil Bakery, da Pio Bakery. E ela veio contar suas histórias, suas experiências para nós. Ela, que já foi policial civil, hoje ela está aposentada, e ela decidiu que hoje ela vai trabalhar como chefe confeiteira. Por isso, a Pio Bakery. Ela escolheu isso para fazer na vida, levar doce para as pessoas. É uma ótima iniciativa. Giovana, seja muito bem-vinda aqui no Focaverna. Obrigada, Cláudia. Te agradeço demais pelo convite. Acho que faz parte da nossa vida compartilhar tanto a parte boa quanto a parte, às vezes, não tão boa. Só que nem sempre a gente está preparado para isso. E conversando contigo, cheguei à conclusão de que sim, eu acho que já está no momento de começar a espantar os meus fantasmas e conversar um pouquinho mais sobre um assunto tão polêmico que sensibiliza a gente e quem está ao nosso redor. E nós da Focaverna aqui, do Foca na Causa, só agradecemos porque realmente o câncer, ele tem muito tabu. Muitas pessoas, Exato. Depois que passam por isso, elas não querem mais falar sobre isso. E é bastante importante, Gil, porque as pessoas que estão passando por isso, para ver que há cura. Então, Exato. Hoje o nosso tema vai ser câncer além do diagnóstico. E está aqui a Giovana para falar sobre isso. Exato. Giovana, como é que foi receber esse diagnóstico do câncer? Para mim foi muito complicado, porque num primeiro momento era talvez um assunto não possível, vou dizer assim. Família, em tese, não tem histórico algum. E em determinado momento de exames de rotina, já depois dos 40, isso se torna uma obrigação, muito mais do que uma mera opção. Em 2022, fazendo os exames habituais do ano, soube que durante a mamografia que eu estava com um nódulo que não se sabia se benigno ou maligno. Alguns exames adicionais definiram que ele, então, era um BIRADS 3, e isso para mim foi grego. Essencialmente aquela coisa impactante do tipo, nódulo BIRADS 3 quer dizer o quê? Isso é bom, isso é ruim? E num primeiro momento foi meio que pânico, mas um pânico silencioso, para também não assustar quem estava ao redor e também não assustar o próprio esposo, que é a minha grande fonte de suporte, né? Então, antes de qualquer coisa, essa proteção para que eu não entrasse em pânico sem necessidade e também não gerasse pânico sem a mesma necessidade. Daí para frente foi uma constante de exames para então confirmar essas configurações, vou dizer dessa forma. E chegou um ponto que sim, foi definido que de fato era um nódulo, que em princípio não se tinha como dizer se maligno ou benigno, somente se evoluísse se mediante acompanhamento evoluísse, ou então cirurgia para fazer retirada, então biópsia para confirmar ou não, né, qual o tipo dele. E aí começou a saga, para mim, interna, muito mais do que externa, para tentar entender o que estava acontecendo, não só comigo, mas também com o meu corpo. O que não foi fácil. Sim, então, e como é que foi esse desafio daí de enfrentar? Você fez o tratamento? Você teve que fazer esse tratamento? Eu cheguei a fazer 2 períodos de 6 meses de acompanhamento. Houve uma evolução, e então houve a evolução em tamanho, mas ainda mantinha-se a característica como BIRADS 3. Então foi indicado fazer cirurgia, porque pela evolução poderia ser alguma coisa que desencadeasse para uma tendência maligna. Estou falando nomenclaturas muito simplistas, porque para mim foi dessa forma que aconteceu naquela época. Eu não tinha conhecimento, ainda que procurando alguns oncologistas ou pessoas de áreas de problemas. Eu não sabia, na verdade. Começou assim, eu não sabia quem procurar. Vou para um oncologista, mas o oncologista ele é para quem já está com uma definição de diagnóstico? Não, ou vou para um outro especialista. Então, eu fui numa série de médicos e aí cada um me trazia uma perspectiva diferente. Isso me deixava cada vez com mais dúvida. E isso foi uma das coisas que mais me chamou a atenção, que é uma coisa que você realmente afirma e eu acho interessantíssimo. A nossa ausência de conhecimento e a ausência de fonte de conhecimento onde a gente possa procurar e esclarecer, eu acho que é a maior origem da angústia, porque o não saber o que efetivamente significava um BIRADS 3 no meu corpo, o que aquilo ali poderia ou não desencadear, sim, isso é maligno, não é maligno, estatisticamente qual é a tendência de um ou de outro, o que eu posso acreditar que da minha origem familiar, por exemplo, poderia designar isso no futuro uma evolução para um ou para outro lado, o que eu podia fazer ou não
que poderia talvez fazer ele ir para um lado ou ir para outro, porque ele era um em cima do muro. Então eu tinha que pensar, e todas essas perguntas eu não tinha resposta, porque ninguém sabia me explicar exatamente isso. Era assim, você tem que fazer um tratamento, mas tem que fazer um acompanhamento antes. Para com qualquer coisa que fosse fonte de hormônio, porque isso é o que vai alimentar o seu nódulo, e eu no climatério ainda tinha mais essa preocupação. Então, encerra qualquer tipo de influência de hormônio e vamos fazer esse monitoramento de 6 em 6 meses. Se houver evolução em tamanho, a gente vai ter que retirar para saber se ele vai ser maligno ou benigno. Tá, é só isso que eu posso fazer. Então, ficar esperando 2, 6 meses para, então, saber qualquer coisa? Essencialmente, Tá. Gil, posso você correr estava agora? Com quantos anos quando você... 22, nós estamos 25, então eu estava com 45. Você tinha 45 Agora anos de esse idade. ano completo 48. Então faz pouco tempo. Faz pouco tempo. Que você passou por isso. Foi. E foi muito estressante. Para mim, muito mais do que para o esposo. Para ele foi angustiante, porque isso conversas do depois, né? Eu sou muito compartimentadora. Isso é um defeito que eu tenho, mas por causa do trabalho. E aí também, a minha maior cautela era isso. Era não gerar pânico sem necessidade, também não entrar em pânico sem necessidade. Mas eu fiquei, então, por esses meses de espera, estudando. Tudo que você imaginar de arquivo, de artigo científico de Harvard e outros lugares, de centros de câncer internacionais, como eu sou poliglota, isso era fácil. Então, comecei a procurar artigo de todos os lugares para tentar entender o que era o BIRADS 3 e o que ele poderia ou não desencadear. Porque era muito fácil eu receber respostas se ele fosse 4 ou 5, ou 1 e 2. E aí... Isso, para mim, não adiantava. Não era o meu caso. E aí, depois de muita leitura, em determinado momento, nós fomos para São Paulo para uma situação de família e ali foi o meu grande divisor de águas. E isso foi muito bom. A gente foi a São Paulo resolver outras coisas e eu tive um insight. Eu disse, poxa, talvez aqui em Santa Catarina, e eu fui em alguns médicos daqui de Florianópolis e tal, talvez aqui... o pessoal tem uma perspectiva um pouco mais, não vou dizer limitada para não ser ofensiva, porque não é essa a intenção, mas talvez para eles estão mais preocupados sempre em esclarecer melhor quem está nos níveis ou definitivos para um ou para outro lado, e que talvez a minha angústia possa ser, não vou dizer boba, mas assim, boba. Vou usar isso, mas não é a melhor expressão. E aí, quando fomos para São Paulo, o esposo estava resolvendo umas coisas da família. Cara, aqui nós temos Albert Einstein. No Brasil é o 01. Então é aqui mesmo que eu vou bater na porta e vou pedir para eles me ajudarem a entender o que está acontecendo com o meu corpo. Porque ficar esperando 1 ano para que 2 exames digam o que é isso e o que eu tenho que fazer não me soa confortável, né? Não dá para eu ficar 1 ano com a vida parada e só nessa consumição de... E agora? Faz o quê? E no Einstein foi onde realmente foi um divisor de águas, porque daí eu encontrei consultei com um médico, a equipe dele incrível. E aí ele, numa tarde enorme, mas ao mesmo tempo curtíssima, enorme por quê? Porque foi uma tarde inteira em que ele, com a equipe, sentou comigo, pegou todos os meus exames, destrinchou todos eles e me explicou todos os prós, contras, do isso, daquilo, e aí me demandou outros tantos que ainda não tinham sido demandados, para que então pudesse ele avaliar de fato se organicamente eu tinha tendência a desenvolver um nódulo maligno ou se ele poderia não ser maligno de fato. E aí foi onde realmente começou a acalmar um pouco mais a minha vida e o meu coração, porque com os resultados dos exames depois fizemos várias videoconferências e na evolução, então, ele foi me definindo, olha, esse tipo de cenário hormonal, orgânico, isso, genético, tal, ele me diz que a probabilidade de se tornar maligno, de ser identificado como maligno na biópsia, é pequena, mas não inexistente. Mas você está mais para que seja realmente algo benigno, dentro desse contexto clínico. Mas seria interessante realmente que você tirasse, tendo em vista que ele já teve, então, esse aumento no primeiro semestre e eu estava já caminhando para o segundo semestre de aguardo do exame. Então, já tivemos um aumento, acho que 2 milímetros, era coisa... na minha cabeça pequena, mas daí do olho de especialista dele era muito. Senão já teve essa evolução nesses 6 meses desse tamanho para outro. Acho que é importante realmente você seguir com o plano de fazer a retirada desse nódulo e a partir daí então fazer a biópsia para tirar qualquer residual dúvida e, se for o caso, fazer algum tratamento medicamentoso para que depois que cesse qualquer possibilidade de retorno. Então, você foi muito bem orientada
Com ele, não é? sim. Com ele, sim. Gil, você está falando sempre do seu marido. Porque Né? ele é Como é o nome dele? O Dixon. O Dixon. Pena, como a gente chama ele. Então, eu estou perguntando porque nós temos uma estatística muito triste no Brasil de que 70% dos homens, né, casados, quando a esposa descobre que está com câncer, eles abandonam. É lastimável isso. Né? 70% das mulheres que descobrem um câncer, seja de mama, útero, que são os mais comuns nas mulheres, né? Elas são abandonadas pelo marido. Então, eu quero... Né, não é um motivo de parabenizar, mas de enaltecer, sim. Não é? Porque se é uma estatística tão alarmante dentro do nosso país... Sim. Então, o seu marido realmente ele sai fora dessa estatística, né? E vem realmente ali mostrar o que é o amor, o companheirismo numa situação da doença. Você sabe, Gil, que eu vou te falar que eu esses dias falando com a minha família, quando a gente casa, eu não sei se você chegou a casar na igreja, fazer os votos. Eu casei na igreja e eu lembro, depois do que aconteceu com meu marido, eu lembro do padre, né? Na alegria, na tristeza, na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença. E eu lembro tão bem que na hora que o padre me perguntou assim, né, na saúde e na doença, eu imaginei, porque tudo eu estava prestando muita atenção. Então sim, claro que eu vou cuidar dele, porque você imagina uma febre, você imagina um resfriado, você imagina algumas coisas. Uma intoxicação alimentar, sim, uma muito grave. Uma intoxicação alimentar é o que eu pensei. Nem em pesadelo, nem em sonho, nem o tipo... Eu jamais imaginei que eu cuidaria dele com câncer. Eu acredito. Né? Então, assim, eu estou falando isso porque é o que a gente, quando chega lá na igreja, fazer os votos, na alegria, na tristeza, na saúde e na tristeza doença. É o quê? Não, tá frio hoje, o dia não tá bonito, bateram no carro. Não, é só isso. Né? O falecimento do pai dele, que foi muito triste para ele. Né? Eu estava do lado, a mãe... Então, a gente sabe que é um momento triste e você estará do lado. Mas a doença, quando ele falou, eu jamais imaginei que seria uma doença fatídica como foi para ele, né, o câncer cerebral. Então, é por isso que eu perguntei do seu marido. Ele foi realmente... Ele foi um grande ponto de suporte. E apesar de eu muitas vezes, como eu falei no começo, dessa mania de compartimentar, era para protegê-lo, mas ele mesmo se manteve neutro por um bom tempo, para que ele não fosse invasivo dentro da minha angústia, porque ele não queria me deixar mais ansiosa, porque, por um lado, ele entendia que eu estava com uma interrogação enorme que eu não sabia responder e que ele também não sabia. Então, por ajudar, isso, né? Então, por isso, assim, ele mantinha o clima suave, leve, e todas as minhas iniciativas de, por exemplo, no Einstein, ele poderia ter virado para mim: você está louca? Ir para o Einstein? Não, ao contrário disso, ele não... Quer que te leve? Quer que te chame um Uber? O que tu queres fazer? Eu tenho que fazer tal e tal coisa, mas posso passar lá e te levar. Então, ele sempre foi muito parceiro. Ao invés de ele virar as costas e dizer, te vira com o problema que é teu corpo, ou qualquer coisa nesse sentido, bem pelo contrário. Desde o início, quando eu cheguei para ele com a notícia, e ele olhou para mim: tá, isso significa o quê? A minha resposta foi exatamente: não sei. Mas como você não sabe, o médico não te explicou? Sim, ele explicou que eu tenho algo no meu corpo que não se sabe se é benigno ou é maligno e a gente tem que esperar para ver se ele evolui. Só isso? Resumidamente, sim. Tá, e a gente faz o quê? Teoricamente espera, mas você sabe que eu não sou o tipo de pessoa que espera. Então, sempre foi muito presente, ele sempre foi muito apoiador. E isso, sim, concordo contigo, é muito importante. Sim. Porque para essa dúvida, essa preocupação, essa tempestade de sentimentos e emoções que acontecem, se você não tem um amparo, ainda que eu não seja a frágil, assim, aquela pessoa mais delicada que precisa, falando, né? Exato, que precisa de mais eu sou uma pessoa forte, eu sou uma pessoa de iniciativa, mas foi um momento que me deixou muito maquiada e muito balançada por causa dessa expectativa. Tá, e se virar para o lado de lá do muro e for algo negativo, for algo maligno, faça o que da vida, né? O que significa efetivamente isso? Infelizmente tive pessoas próximas que passaram por fases da doença muito agressivas, que com químio, rádio, todo aquele processo, teve toda aquela deformação corporal, toda aquela decadência da saúde, porque o corpo acaba sofrendo junto com esses tratamentos, são necessários, muito importantes, mas o corpo sofre. Sim. Então, eu tinha um pouco dessas duas imagens, assim, e isso me aterrorizava um pouco.
E era essa, eu acho que é a maior reticência que me incomodava. Tá, eu tenho 50% de chance de ir para esse outro lado. E se for para esse outro lado? O que eu vou fazer da vida, né? O que eu vou fazer? O que vai acontecer comigo? O que vai acontecer com meu esposo, com a minha família? Como isso vai abalar a eles também? E essa rede de apoio, você teve essa rede de apoio? Tive. Ele foi o principal? Ele foi o principal e do resto dos familiares todo mundo também teve muito presente. À época eu poupei muito a minha mãe, porque já era uma pessoa com mais idade, ela era muito emotiva, muito sensível, então a ela foi só... A minha mãe, ela sempre foi o tipo de contar tudo depois desses problemas de algum momento de saúde, depois de acontecido e resolvido. Olha, aconteceu tal coisa. Porque ela era muito apavorada. Se à época eu falasse para ela sobre isso, ela tinha botado a mochila no carro e vindo para cá e não sair daqui enquanto não tivesse resolvido para qualquer que fosse o lado. Então, para não deixar ela em pânico, já era uma senhora de mais idade, faleceu no início do ano passado, mas para poupá-la, então assim, ela foi a única pessoa que ficou sabendo no depois. Quase comeu meu fígado. E eu perdoo ela por isso. Tudo bem, ela tem esse direito, mas foi a única pessoa que realmente se manteve à parte porque quis protegê-la. Exato. Mas de resto, assim, as pessoas próximas foram muito suportivas. Isso foi maravilhoso. No que isso você acha que essa passagem tua pelo processo da doença, ela transformou você em alguma coisa? Ela te ensinou, te tirou? Sabe o que eu quero dizer? Que experiência que ela trouxe para você? Tira a gente da zona de conforto, de uma forma geral, esse tipo de situação. Porque 45 anos, vida profissional resolvida, vida afetiva resolvida, vida estável em todos os sentidos, e de repente você tem um terremoto que vira tudo 180 graus. Então, o tirar da zona de conforto foi bom. Isso eu fui ver. Eu sempre falo que a gente percebe o quão determinada situação desafiadora pode ter sido boa e agregadora 6 meses depois, 1 ano depois. Na hora que a gente está ali no furacão, a gente não consegue perceber isso e tudo bem, né? A gente tem dificuldade para clarear essa percepção. Mas 1 ano depois, eu olho para trás e eu vejo como isso me engrandeceu enquanto pessoa, o quanto isso me tornou muito mais compreensiva com as limitações em geral. É curioso como a gente se supera e não percebe que tem tamanha força. Então, isso me serviu assim como uma... Eu sempre soube que eu era uma mulher forte, uma mulher de fibra, como sempre se diz. Mas até aquele momento em que eu me vi ruindo e depois me percebi conseguindo me restabelecer, eu percebi que, de fato, eu tinha uma característica muito forte de resiliência e que isso fez diferença para mim. Que para outras pessoas que eu tive contato e que, à época, não tiveram talvez a mesma forma de busca de informação para acalentar o coração, sofreram um pouco mais até chegar a um determinado ponto de tratamento, diagnóstico ou solução. Então, para mim, a resiliência eu acho que foi o maior aprendizado, que nem tudo é como eu gostaria ou como eu teria, nem tudo está no meu controle e eu tenho que entender que isso é desse jeito. Mas, ao mesmo tempo, me fez ficar ainda mais apaixonada pela ciência, porque a quantidade de estudos, e eu vejo é o que você fala também, a quantidade de experiências, de cientistas, de tudo que está sendo feito na busca por isso, foi o que me tranquilizou demais. E aí o que eu não conseguia em conversas intimistas com profissionais ou pessoas próximas, algum acalento, quando eu comecei a fazer buscas de experimentos, estudos, tratamentos de outras coisas, eu fiquei ainda mais maravilhada do que já era com a ciência, porque está, sim, caminhando muito positivamente para esclarecer e melhorar muito mais a qualidade de vida das pessoas. Para mim, como indivíduo, fez com que eu aprendesse a ser muito mais resiliente e resignada. Que tem coisas que a gente tem controle e outras que não, e as que a gente não tem controle, a gente tem que baixar a cabeça e ir atrás de uma solução. Não baixar a cabeça para se fragilizar e, tipo, se vitimizar, mas baixar a cabeça, tipo, tudo bem, é ser humilde, eu não entendo isso aqui, então eu vou estudar para saber o que é isso que está acontecendo e seguir em frente para tentar achar alguma resposta, para acalmar o coração e caminhos. E nesse processo, hoje, você fala, são 3 anos, né? Sim. Você falava sobre isso ou você, agora que você resolveu falar sobre isso? Não falava. Não falava porque isso ainda para mim era eu não diria um tabu, mas era um desafio. Acho que o grande ponto que chega na nossa cabeça, seja no começo ou durante ou depois de todo esse
período turbulento é a percepção que nós somos mortais. Ponto. Todos nós sabemos disso. Sim. A gente aprende isso na escola. É uma das minhas grandes falas. Se a gente está aqui uma hora, a gente vai embora. Mas quando isso se aproxima de ti, de alguma maneira, e aí você tem que pensar, entre outras coisas, tá, e se eu for embora? Tem que escolher o caixão, Exato. né? No caso. Então, eu fazer um seguro, ou se não tiver um seguro, fazer isso, o que eu vou deixar de informação para o esposo que ele precisa organizar? Tá. E aí, faz o quê? Tem que pensar nisso também. Porque, ainda que evolua positivamente, mas se acontecer o que eu não gostaria, ele tem que também ter como continuar as coisas e resolver assuntos. Sim. Então, isso é muito complicado. Isso é muito complicado. É uma parte que... é uma parte que pra gente pensar... E aí, como agora, estou já muito mais bem resolvida com isso para conversar a respeito. Mas, por muito tempo, Ainda esse mexe, pensamento... né? porque esse pensamento, ele pega no fundo da gente. É o pensar exatamente isso. Tá. A gente pode morrer quando a gente estiver dormindo. Tudo bem. E tá tudo bem. Agora, não por causa de um negócio de um alien, que como eu brincava, um alien que surgiu dentro do meu corpo e agora quer tomar conta de mim. Que droga! Isso. Se for de velha ou se for de qualquer outra coisa, tudo bem. Agora, não por causa de algo assim repentino que aconteceu e descobri por acaso e... Tá, acabou? É assim? E não. que normalmente, assim, a gente sabe que alguns tipos de câncer, eles têm... são provocados, né? Ou pelo tabagismo, Sim. ou porque... determinados Sol, alimentos, o pessoal né? que gosta muito de ou sol, na nossa né? geração isso era muito comum. Então, Hoje o tem pessoal alguns cuida bem que mais, até né? você vai perguntar pro médico, ele vai dizer, originou-se aqui. Mas alguns, como no caso do meu marido também, não se... Até o oncologista dele brincou, se você descobrir a causa, você me conta que nós dois vamos ficar ricos. Ele ainda foi, sabe, assim, humorado, bem-humorado. Tentou ser leve com o meu marido. Mas realmente você tem um diagnóstico e a causa? Por que surgiu isso dentro de mim? Então acho que surgem muitas dúvidas mesmo, né? E eu sou muito grata que você tenha vindo aqui exatamente por isso. Porque o Foca na Causa é para isso, para que a gente leve essa mensagem para as pessoas que têm saída, se descobrir, né, precocemente ali o câncer, tem tratamento, tem cura. E também essa questão do tabu, porque eu já falei em vários episódios aqui, o meu marido, tanto o meu marido quanto o meu pai, eles não queriam que falasse na palavra câncer. Sabe, como se fosse um alien. Exato, porque é um negócio meio assustador, né? Parece que, beleza, você verbaliza e aquilo se torna verdade. Então, você está assumindo que é uma verdade. Isso que é o desconfortável, eu acho, nesse contexto todo. Tudo bem. Eu tenho alguma coisa aqui que eu não sei o que é. Aí você evoluir para dar um nome é diferente, né? E é o nome que dá medo. Porque sim, né? A gente vive cercado por essa realidade desde tenra idade de que qualquer coisa relacionada a câncer ou algum crescimento acelerado de qualquer célula do seu corpo, qualquer que seja o nome, não tinha salvação isso antigamente. Então, isso era extremamente assustador para os nossos pais e para os nossos avós. E a gente cresceu escutando isso dessa forma. Então, perpetua, aquela pessoa ali morreu de câncer. Ou então, teve o diagnóstico e 6 meses depois estava já fazendo passagem. Então, isso é o que a gente veio sendo retroalimentado em família e tudo mais. Então, natural, para a geração mais jovem, talvez isso seja um pouco mais tranquilo, porque para eles a serenidade e a realidade de hoje de tratamentos e cenários positivos é muito maior. Na geração que nós viemos, era meio que uma sentença de morte. Alguém, na geração dos nossos pais, por exemplo, ser diagnosticado com qualquer coisa que fosse atípico no seu corpo. E isso é o que traz essa base de medo ainda maior. Isso, porque perpetua, isso que eu quis dizer, né? Perpetua socialmente ainda esse tabu, né? De que você recebe o diagnóstico do câncer e que, portanto, é uma sentença de morte, praticamente. Exato. Então, a gente já teve aqui vários depoimentos nesse sentido para corroborar, né? Que a gente está falando aqui é uma coisa real aí para as pessoas que passam pelo câncer, né? Exato. Gil, nós chegamos agora no momento que nós focamos no café. Agora é a hora do Foca no Café,
para que a nossa convidada possa tomar um cafezinho, mas como ela tem a Peel Bakery, ela trouxe hoje um mimo especial aqui pro Foca na Caverna, pro Foca na Causa. Exatamente. Nós vamos então focar no café. Então vamos voltar do nosso Foca no Café, que hoje foi assim servido simplesmente com um entremê feito pela Gil Pena da Peel Bakery. Olha, vocês vão ver as fotos, vocês vão ver a filmagem. Gente, eu tô até sem coragem de comer o que ela me trouxe de presente, de tão lindo, maravilhoso e delicioso que tava. Olha, Gil, muito obrigada mesmo, que eu não esperava. Eu esperava assim, como é que se diz? Superou a expectativa. Que bom, né? que bom. Superou a expectativa. Gente, você tá vendo, tá assistindo, se inscreve no canal, curta, comente, compartilha, ajuda a Foca a chegar em mais pessoas para que esse assunto, para que esse conhecimento chegue nas pessoas que estão precisando, que estão passando por isso nesse momento. Então, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha. Não esquece de ajudar, foca nessa causa junto com a gente. Então, a gente agora está voltando do Foca no Café. Perfeição. Gil, eu queria saber também o que você gostaria que as pessoas que estão passando por esse processo da doença do câncer, que elas entendessem. O que você gostaria, assim, que você passou, que você poderia falar para elas assim, olha, o que você acha que elas poderiam entender desse processo do câncer? De uma forma geral, para mim, foi um grande aprendizado sobre mim mesma. Sobre mim, sobre o meu emocional, sobre a minha força, sobre a minha capacidade de superação e o quanto é importante ter por perto as pessoas certas. Que às vezes a gente se cerca das pessoas erradas sem saber, mas nesses momentos você percebe de fato quem são pessoas agregadoras na sua vida. Porque há momentos em que, quando você vai compartilhar qualquer aflição que seja com alguém próximo, seja amigo, seja companheiro, seja familiar, e às vezes aquela pessoa acaba te puxando ainda mais para baixo do que você já está, não é o tipo de pessoa que você deve permanecer por perto. Então, essa sabedoria que a gente tem que ter de filtrar com quem conversar a respeito, porque sem querer, às vezes, as pessoas acabam te puxando ainda mais para dentro do buraco que você está querendo escapar, porque, como a gente falou há pouco, a pessoa tem aquele preconceito formado de que qualquer coisa nesse sentido é uma sentença de morte. Aí você vai falar alguma coisa, não precisa às vezes nem falar. Ela vai estar, ai, sério? Ou qualquer coisa assim. Você se sente um lixo. É a coisa mais dolorida que alguém pode fazer. Então, esse filtro é muito importante da gente ter. Eu fui fazer uma visita no hospital, que a gente, dentro do Foca na Causa, a gente tem 2 projetos ainda, que a gente leva a Foca na cura para as pessoas que estão internadas no hospital. E 2 dessas visitas que nós fizemos foi, né, para crianças que estavam passando pelo processo do câncer. E uma delas, ela... Foi um relato, na verdade, né, que eu ouvi, assim, que ela disse, não olhe para minha doença, olhe para mim. Né? Então, porque normalmente as pessoas, elas vêm com o coitadismo, né? Exato. Olhar, e a pessoa já está querendo sair daquele buraco, ela, como você falou, não é, Gil? Já não quer... Eu não quero ser vítima disso, eu quero ser uma vitoriosa de qualquer forma que seja. Isso, e você está lutando para isso, né? Para que você possa levantar todos os dias e superar. Sim. E aí a pessoa chega com coitadismo, ai, mas fulano morreu, né? Fulano tem, né? Isso é para deixar qualquer um surtado, né? E essa era uma criança. Eu disse, não olhe para minha doença, olhe
para mim. Eu acho que isso é exatamente o sentimento que eu em qualquer momento mantinha, porque eu tinha muitas vezes, não era vergonha de conversar a respeito, era apreensão, porque eu não queria, sem querer, ser colocada ainda mais para baixo do que eu já estava. Eu não estava para baixo de triste, eu estava para baixo no sentido de apreensiva e preocupada para entender o que estava acontecendo com o meu corpo, mas aí no começo, conversa com uma ou outra pessoa, você recebe essa sensação de pobrezinha de volta. Não eu vou ficar quieta no meu canto, porque sem querer a pessoa está ajudando a piorar o meu estado emocional. Então, deixa quieto que está tudo bem. Em casa, onde é a minha zona de conforto e a minha zona de apoio, eu sei que está tudo tranquilo. Agora, da porta de casa para fora, não vale a pena ficar conversando a respeito, porque às vezes as pessoas elas ainda não sabem como administrar essa sensação de como tratar alguém que está com algo suspeito ou mesmo que já esteja diagnosticado. Tipo, a última coisa que uma pessoa pode querer e precisar é um dozinho, né? Mas é compreensível que isso é uma parte do nosso acolhimento enquanto ser humano. A gente quer, de alguma forma, acarinhar aquela pessoa, só que, às vezes, a forma que isso vem, ela é mais dolorida do que se fosse só uma ação mais impessoal. Abraço, né? Um abraço. Exato. Eu tenho sempre falado aqui nos episódios sobre isso. Se você não sabe o que falar, se você não treinou muito bem o que falar nesses momentos ou de uma doença grave ou do luto, né? Face à morte de uma pessoa, abrace. Exato. Abrace, dê um abraço, um aperto de mão e diga que, né, estou aqui por sua causa. Concordo. Né? Exatamente. Porque senão você acaba realmente desestruturando a pessoa, causando talvez mais incômodo do que um conforto efetivo que você quisesse levar. Exato. A tua presença ali já é... Nossa, né? Isso é muito importante, de falar sobre o luto. E ano passado, quando eu vivenciei a passagem da minha mãe, teve muito disso. Então, as pessoas que vinham conversar comigo, que eram amigas dela, de alguma forma queriam às vezes conversar e contar histórias e tudo mais. Naquele momento eu não queria escutar história, eu só queria, tipo, nada. Eu queria nada. Não que eu não queria conversa, mas, tipo, eu queria exatamente o que tu falou. Vem, me abraça e fica quieto comigo, porque eu não quero pensar, conversar, nada. Só quero nada. Porque é o melhor sentimento que às vezes a gente pode receber, é esse do carinho silencioso. Isso. Que ele preenche todos os vazios. A gente às vezes não precisa falar. O carinho manifesto, ele é enorme e ele preenche lacunas muito melhor às vezes do que as palavras. Como nós passamos por isso, né, Gil, eu digo assim que o dia do luto, né, o dia da morte da pessoa, na verdade o luto não tem tempo, né, determinado, mas o dia da morte, eu costumo dizer que ele é um dia paralelo. É um dia paralelo. Eu, por exemplo, não lembrava se eu tinha falado tal coisa ou não, se eu tinha ligado para alguém ou não, se eu tinha comido ou não, eu não... Tu fica numa outra dimensão. É uma outra dimensão. E eu estendo não só ao dia, eu estendo a semana subsequente. Sim. Então, do ponto zero, que seria a tua notícia sobre a passagem daquela pessoa, até pelo menos uma semana após, tu fica numa vida paralela. Isso. Tu fica num limbo que o que falarem pra ti, ou o que perguntarem pra ti, ou o que tu fizer... E ele ainda ele reverbera, sabe? Sim. Ainda durante o ano acontecem esses lapsos de memória, concordo, etc. Exato. Né? Eu tenho lido muito sobre isso e ainda ele não... Eu trouxe até uma psicóloga aqui que falou sobre isso também, sobre a questão do luto, para que as pessoas também não se angustiem com isso, porque... ele não tem um tempo determinado, que as pessoas também com outros convidados, o Paulinho Dutra, mas já faz um ano, toca a tua vida, né, vai viver. Não, esse é um tempo de cada um. E né, eu tenho uma colega, uma amiga minha também, que for 12 anos de luto. Então, assim, cada um é um ano, são 3 meses, o outro vai passar a vida toda. E o luto, ele é um conjunto, né, de emoções e situações. Ele não é só o teu pesar pela passagem.
Porque isso sim, o pesar pela passagem daquela pessoa, daquela despedida que talvez não aconteceu, ou daquela virada de chave que hoje você tinha aquela pessoa que amanhã você não tem mais. Então, isso é uma fase, mas o luto é um dos vários pontos desse processo, né? Mas o luto, sim, concordo plenamente. Eu fiquei ao longo dos últimos, desde a passagem da mãe, usando o exemplo da mãe, 7 meses depois, eu estive trabalhando, resolvendo as coisas dela, as contas dela, recuperando a casa dela. Então, no ano passado, inclusive, é engraçado. Se você for olhar no meu Insta, tu vai ter algumas lacunas. Uma foi de quando eu estava doente, que daí eu depois tive o AIC. Depois voltei ao trabalho. Aí, daqui a pouco, teve lá a minha saída correndo também por causa da passagem da mãe. E aí foi 7, acho que 8 meses, mais ou menos. Mas, assim, isso não quer dizer que quando eu encerrei o processo de recuperar ou organizar as coisas dela, tudo acabou. Não. A primeira versão do Coffee Bakery, que eu fiz em janeiro, foi uma forma que eu encontrei de ocupar a minha mente para que no aniversário da passagem dela eu não estivesse com a cabeça vazia. Então, eu falo que o meu primeiro evento ele foi focado em celebrar a vida, em gratidão, e foi de fato, eu trouxe pessoas conhecidas, amigas ou amigas de amigas, para celebrar a vida e agradecer a presença delas na minha vida de alguma maneira ao longo da minha carreira. Mas era por causa disso, porque eu estava celebrando 1 ano da passagem da minha mãe, que não havia despedida. Então, eu queria estar cercada de pessoas que me trouxeram muita alegria, a quem eu levei muita alegria, e também manter a cabeça ocupada para que eu não ficasse naquele dia fatídico, lembrando que, poxa, aconteceu isso no ano passado e aquele tchau não aconteceu. Então, isso não quer dizer, o luto não acabou. Ele continua, ele só vai se esmaecendo porque as nossas tristezas vão sendo dissipadas com outras atividades. Mas dizer que não há saudade ou não há aquela vírgula que ficou ali pendente, sempre há, sempre há. E isso faz parte do luto. Né? Dizer que ele vai chegar e ter um ponto final, eu não acredito. Mas que ele vai vai aliviando esse peso da despedida. Eu falo, tenho uma amiga muito querida que há pouco tempo a mãe dela também fez a passagem, por outro motivo, e primeiro mês, segundo mês ela estava um trapo. E aí, conversando com ela, falei, e ela, poxa, Gil, parece que essa dor não passa. E eu falei para ela, e ela não vai passar, mas ela vai sendo substituída por uma saudade. Isso, ressignificar. Exato. Né? Então, ao longo do tempo, você vai perceber que é isso. Vai ter aquela coisa muito aguda e depois ele vai sendo ressignificado como uma despedida, ou alguém que... E eu falava para ela, no começo eu pensava o quê? A mãe viajou e eu não consigo conversar com ela, por isso que eu não consigo ter contato. E, nesse sentido, sempre fui tentando ajudá-la a ressignificar. Agora, até com um pouquinho mais de tempo, ela ainda está muito dolorida, muito fragilizada, mas também é a mesma situação. Poxa, de vez em quando... Hoje ela me falou, hoje foi um dia que eu não acordei bem, acordei muito chorosa e tal. Fica tranquila. É assim mesmo que as coisas acontecem. Daqui a pouco você vai perceber que essa tristeza ela vai diminuindo a intensidade. E o amor que você tinha por aquela pessoa vai tomando um outro formato e vira uma saudade carinhosa. Isso. Né? Mas nunca vai embora. O meu ainda tá doloroso, mas do meu pai já é carinhoso. Gil, eu nesse momento quero fazer um agradecimento muito especial. Primeiro porque você veio contar sua experiência para nós aqui no Foca na Causa. E também quero agradecer porque o Foca na Causa ele só é possível porque ele tem alguns padrinhos, né, que a gente conta com a ajuda deles para que o Foca continue levando informação, conteúdo de importância para as pessoas que estão passando, né, por esse processo do câncer. Então eu quero agradecer ao Supermercado MIG, que é um padrinho da causa, a Tranorte, a Dirmave, aos postos M7, a Futura Gráfica e a Big Passo, que ele até foi meu aluno também, o Diego, um fofo, um amado. Então eu quero fazer esse agradecimento a esses padrinhos da Foca que acarinham a gente, né, com os seus patrocínios, também com a sua ajuda, com opiniões, com pensamentos. Eles também colaboram, né, para que o roteiro da Foca aconteça. Então eu quero agradecer muito por essa tua presença aqui. Agora a gente vai pedir para você, Gil, olhar para aquela câmera e deixar uma mensagem especial e carinhosa para quem está assistindo a gente. Perfeito. Para você que de alguma maneira chegou até algum, eu não vou dizer diagnóstico, porque nem sempre é um diagnóstico, mas algum ponto de dúvida sobre se algo que está acontecendo no teu corpo seja certo ou não,
Não se acanhe, busque conhecimento, busque pessoas como a própria Cláudia e outras pessoas que fomentam o esclarecimento. A maior angústia que a gente pode carregar é a ausência de saber, e isso foi o que eu passei. Nem sempre as respostas vão ser objetivas, nem sempre elas vão responder às nossas interrogações, mas conversar com pessoas que são fontes de conhecimento e não meramente especuladores, eu acho que é a grande diferença de a gente diminuir um pouco a ansiedade e a angústia. O esconder, o se esconder ou fugir desse tipo de preocupação não é uma solução interessante, porque eu acredito que à medida que a gente tenta se afastar de uma verdade, a gente se afasta também de uma possível solução. E quanto mais a gente se esclarece, seja com profissionais da área médica ou outros profissionais sérios que tratam com o assunto realmente com profissionalismo e seriedade, é o mais importante de tudo. Não vai a tia, da madrinha, da vizinha, essas conversas de família, de antigos, deixa isso nos antigos. Procure ciência, procure profissionais sérios e pessoas sérias. Eu acho que elas são os melhores amparos. E conte com a sua rede de apoio. Sua rede de apoio vai ser muito importante para você. Ainda que seja só uma pessoa lá dentro da sua casa que te estenda a mão e te dê suporte, essa é a pessoa que vai te dar apoio quando você precisar. E ela que vai te levantar quando você estiver quase caindo. Acredite. Giovana Pena, muito obrigada por você ter vindo aqui no Focaverna, dar o seu depoimento, a sua experiência, compartilhar com as pessoas essa experiência tão linda, né? Tudo que você trouxe hoje dessas experiências maravilhosas, inclusive no sabor. Gastronômicas. A gente também tem, que eu acabei esquecendo, que nós também temos, né? Nós somos assim companheiros do Giro aqui, né? Que sim, é o grupo Integração Rio Mafrense de claro. Oncologia, através da pessoa da Rosemary, que Exato. é uma pessoa que se dedica há 17 anos, se eu não me engano, né, para a causa. E nós estamos sempre também atentos a tudo que eles fazem, eles conosco. Então também nós estamos sempre na parceria com eles. Toda a foquinha que é vendida é revertido para eles, né? E nós esperamos poder realmente esse ano fazer um evento para que seja revertido de uma forma grandiosa para eles. Ótimo. Conte comigo no que precisar. E agradecer, eu espero, Gil, que a sua voz ela inspire muitas pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo e também acolha todas essas pessoas que vão nos ver e que vão nos ouvir. Tem no YouTube, tem no Instagram e tem no Spotify. Então acompanha a gente, acompanha o Foca na Causa, foca nessa causa junto com a gente. Até a próxima. Até.